Você sente no teu coração aquela vontade grande de sentir a presença de Deus, de sentir que Deus está com você e que você tem caminhado perto de Jesus? Eu quero pedir para você ficar nesse vídeo. Nós vamos falar de um assunto muito importante que é o que nos leva na intimidade de Deus. Sejam bem-vindos! Eu sou o missionário Wagner e hoje eu trarei para vocês um estudo muito importante sobre o jejum e oração. Deus ele tem falado grandiosamente comigo. Fale, meu povo, mais sobre isso. Nós sabemos que para nós sermos íntimos de Jesus, íntimos do Senhor, é como ser íntimo do seu esposo, da sua esposa, de um amigo, de uma amiga. O que nós precisamos? Nós precisamos estar ali, perto, lado a lado, conhecendo a história dessa pessoa, participando dos momentos bons e também dos difíceis. E ser íntimo de Deus não é nada diferente. Nós precisamos viver as coisas do Senhor. E o que o Senhor nos deixou para viver é uma coisa que está acessível a nós, que é a oração. A oração, ela pode fazer parte da nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer momento. E quando nós falamos do jejum, o jejum é algo que, quando nós vivemos ele, nós estamos mais pertinho de Deus e conseguimos sentir mais a presença de Deus. Eu preparei um estudo para vocês. Talvez esse estudo ele tenha um tempo um pouquinho maior. Então eu peço para você, se você não consegue assistir esse vídeo total agora, não deixe de terminar de assistir esse vídeo depois. E não se esqueça também de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, porque você estará sendo um evangelizador. Você estará sendo também um missionário nessa terra. Amém? Vamos lá. Primeira coisa, jejum no dicionário significa abster-se de alimento. Abstermos de alguma coisa que alimenta algo, que é a nossa carne. A comida, ela é e deve fazer parte do nosso dia a dia, porque é o que mantém o nosso corpo com as vitaminas, com a energia, com tudo aquilo que nós precisamos para o dia a dia. Então veja só, nós temos então dois pilares aqui, a comida e o espiritual. Muitas vezes nós damos mais importância ao comer, ao alimentar o corpo, mas nós esquecemos de alimentar a nossa alma, que o nosso coração precisa de alimento. Nós nascemos, nós somos criados e fomos pensados por Deus. Então nós somos uma essência da vontade de Deus. Então, pensando que nós somos essa essência da vontade de Deus, então o alimento da nossa alma é o Senhor, é Deus. Nós pensamos que o jejum ele nos traz vários aspectos importantes para que nós possamos nos consagrar diante de Deus. Pensa só, jejum, quando você jejua, não significa que você está tendo qualquer mérito ou que você tenha direito a alguma coisa. Não. O jejum é um favor, a graça de Deus que nós conquistamos também através do jejum é imerecido. Tudo que nós recebemos de Deus é graça, não é merecimento, é graça de Deus. Porque o Senhor nos ama e através da graça maravilhosa e da misericórdia dele, nós somos alcançados. Não existe também na Bíblia um mandamento que diga que nós precisemos jejuar. Nada na Bíblia vai dizer que você é obrigado a fazer isso. É um ensinamento, é uma proposta. Quando você vê na Bíblia vários momentos em que pessoas jejuaram e conseguiram alcançar de Deus algo maravilhoso, é uma instrução, ok? Na Bíblia também, em Mateus 6, tem uma palavra maravilhosa nesse capítulo, todos vocês devem ler Mateus 6, é onde Jesus ele dá alguns ensinamentos e ele nos instrui acerca de algumas coisas. Ele nos instrui de coisas que nós não podemos praticar para não estarmos aliançados ao mal, ao pecado. E aqui em Mateus 6, no verso 16, Jesus diz assim: quando jejuarem, eu nem vou terminar de ler, porque nós vamos ler um pouquinho mais desse capítulo mais para frente. Veja só, Jesus disse:
E também dentro de Mateus 6 diz quando orares e quando jejuares. Então o que será que Jesus está dizendo para nós? É que ele espera que nós façamos isso. É uma instrução que ele, o próprio Jesus, fez antes de ser crucificado. O jejum, pessoal, meus irmãos, ele é bíblico. Ele é aquilo que nos ajuda a produzir um caráter de Cristo. Então significa que jejuar é algo que nos torna mais sensíveis a Deus. Vou dar um exemplo muito natural da nossa vida. Quando você conhece alguém e começa a namorar essa pessoa, você passa a conhecer esta pessoa um pouquinho mais. Aí você então torna um próximo passo no seu relacionamento, que é o noivado. Noivado é dizer, eu conheço essa pessoa, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero viver a minha vida com essa pessoa, então eu noivo. O noivado também é um período ali de conhecimento, mas já de preparação para o casamento. Então veja só, em nossa vida natural nós passamos por fases e processos que nos fazem estar mais próximo. Então, assim como eu disse no início deste vídeo, meus irmãos, é que o jejum ele nos torna mais próximo de Deus. Estar mais próximo de Deus significa ouvir melhor a voz de Deus. Significa saber tomar melhor as decisões da nossa vida. Estar mais perto de Deus significa que você conseguirá abrir mão do pecado para viver algo de Deus. O pecado, ele está na nossa carne, ele é muito latente, ele é muito forte dentro de nós. Então, para nós lutarmos contra o pecado, estarmos mais perto de Deus, nós precisamos usar das ferramentas e das instruções que o Senhor nos deixou na tua palavra. A Bíblia, ela não é à toa que Deus instruiu homens, pessoas para colocarem no papel aquilo que ele quer para nós. Então, o jejum acompanhado da oração, porque não existe jejum sem oração. O jejum, quando nós nos abstemos de um alimento e quando nós ficamos sem fazer algo, nós estamos, de certa forma, sacrificando o nosso eu. Nós estamos, de certa forma, abrindo mão da nossa carne para viver algo do Senhor. Observemos em Mateus 17, ali os discípulos eles estavam questionando Jesus por que é que eles não conseguiram expulsar aquele demônio do menino. Então aconteceu uma situação ali, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí eles ficaram intrigados e falaram, Jesus, mas por que eu não consegui? Jesus diz uma coisa para eles muito importante, que é uma instrução para nós também. Vocês precisam jejuar e orar para expulsar certos demônios. Veja só, por que Jesus fala para aqueles homens que já estavam andando perto de Jesus? Imagina, Jesus andava perto deles, Jesus era um homem que andava com as pessoas. Então Jesus fala que eu não consigo ter intimidade, eu não consigo ter autoridade se eu não estar perto de Deus. Veja só, essa intimidade nos leva inclusive a uma autoridade de fazer coisas. Imagine você que é lá um pregador, um pastor, missionário, ou só uma pessoa que frequenta a igreja. Imagine só você quando se depara com uma pessoa nessa situação que os discípulos estiveram. O que você vai fazer? É natural que você pegue o telefone e você procure alguém, um pastor, uma pastora, alguém que você sabe e reconhece que essa pessoa tem autoridade. Então você liga para essa pessoa, chama essa pessoa para resolver um problema espiritual. Por que é que você não fez isso? Por que é que você não conseguiu ter a autoridade que aquele pastor tinha? Isso já é uma resposta para você. Se você chama alguém que você reconhece nela
uma autoridade espiritual, então significa, meu irmão, minha irmã, que você também pode ter essa autoridade. E essa autoridade que Jesus ensinou os discípulos também pode para o Wagner, também pode para Maria, também pode para o Mateus, para o Lucas, para a Joana, seja qual for o teu nome. Nós somos chamados a ser luz e sal nesta terra, assim diz a palavra. Então, para eu ser luz, eu preciso estar alimentado. Um fogo não se acende sem o gás. Um fogo numa madeira não se acende sem um preparo especial. Então você é chamado e você é chamado. Também não há na Bíblia uma ordem cronológica ou de como e quando nós devemos jejuar. Existem instruções que nos levam a entender a necessidade e de como podemos fazer isso. Exemplos de diversas pessoas, de diversas histórias que nós conseguimos visualizar na Bíblia, que nos dá de inspiração de como fazer para que seja bênção para a nossa vida. Em Joel, no capítulo 1, ali existe uma história em que uma cidade, de um povoado, houve uma infestação de gafanhotos. Ou seja, esses gafanhotos, eles entraram e devastaram todo aquele lugar. Naquele instante, né, que Joel narra nesse livro, ele convoca o povo para um tempo de jejum, oração e clamor ao Senhor. Também em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos de 36 a 37, também conta uma história da profetisa Ana. Ela era uma viúva, uma mulher sozinha. Ali diz e menciona que esta mulher, ela adorava dia e noite, com jejuns e oração. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, existe também uma menção de que Pedro e João, eles foram ao templo orar em oração. Eles curaram em nome de Jesus um aleijado de nascença. Você imagina? Anteriormente eu disse para vocês que Jesus instruía os discípulos que não tinham conseguido expulsar aquele demônio para que eles tivessem que orar e jejuar. Olha só, nós vemos aqui exemplos muito importantes e quando nós falamos de Atos 3, em que Pedro e João, eles foram ao templo orar, ao templo, então significa que eles estavam ali posicionados diante de Deus em oração. Naquele instante, eles conseguiram orar e curar um aleijado de nascença. Isso é muito forte. Mesmo que isso seja muito pequeno, é muito difícil nós vermos isso nos dias de hoje, porque nós sabemos que a nossa fé, ela está cada vez mais fraca, empobrecida. A cada vez menos você vê pessoas estudando, entendendo a palavra de Deus e colocando em prática. Nós vivemos tempos difíceis, que como diz a palavra, eu acredito que nós nos aproximamos da vinda de Jesus. Então, isto é ainda mais um alerta para que nós busquemos as instruções de Jesus para as nossas vidas. A expectativa de Deus não é o sofrimento, mas usufruímos dos benefícios não só espirituais, mas também dos naturais. Como, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão de qual emprego eu vou trabalhar. Recebo 2 propostas e eu não sei o que fazer. Isso é uma coisa natural. Assim como decidir se eu vou ou não comprar um carro novo, se eu posso ou não assumir as prestações. Isso é uma decisão natural. Como, por exemplo, decidir se o seu relacionamento vai partir para um noivado, se aquela pessoa é a pessoa abençoada de Deus para a tua vida. Isso é uma coisa natural. Então pense, entenda que Deus ele pode agir com o sobrenatural dele nas coisas naturais da nossa vida. Agora como? Como é que nós vamos entender a voz de Deus se nós não estamos na presença dele? É muito difícil.
Muitas vezes nós pedimos oração e revelação de uma pessoa, de um pastor, de uma pastora, de alguém que nós entendemos e aprovamos e sabemos que é uma pessoa de Deus. Porque nós conseguimos reconhecer isso naquela pessoa. Como eu disse já no início desse vídeo. Então Deus, ele quer que nós entendamos cada vez mais que é simples buscar o Senhor. Está aqui, meus queridos. Está escrito na palavra do Senhor o que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Então eu quero te motivar neste dia, que você comece a viver uma história nova diante de Deus. Veja só, como eu disse para vocês, o jejum, ele quebra essa força da carne, e então, quando ele quebra a força da carne, lembra que eu disse no começo? Nós temos aqui duas coisas muito importantes, a carne e o espírito. A carne fala alto para pecar, para fazer as coisas do mundo, mas o espírito fala para você não fazer. Então nós temos duas coisas que nós precisamos entender e viver. O jejum, ele quebra essa força da carne, porque ali nós estamos abrindo mão do que é prazer para abrirmos espaço para vivermos as coisas de Deus e a autoridade de Deus em nossas vidas. Veja só, o jejum, ele não muda Deus, mas o jejum, ele nos muda. Deus já é perfeito. Deus não precisa que você exija nada dele. Deus, ele só quer que você esteja sensível para viver algo novo na presença dele. E o jejum é isso, ele quebra esse eu. O jejum quebra esse desejo. O jejum quebra isso que está dentro de nós, latente para fazermos. Exemplo. A irritação que nós vivemos, o nosso coração sem amor, a incredulidade. Tudo isso é algo que está na carne latente. Por exemplo, está muito difícil hoje em dia nós dirigirmos e passarmos no trânsito. As pessoas estão cada vez mais egoístas, as pessoas estão cada vez mais desrespeitando leis de trânsito. É incrível. Dirija 30 minutos para você entender isso. Em 30 minutos você vai ver tanta coisa acontecendo e você vai ter o desejo de xingar. Você vai perder sua paciência. E talvez essa situação que é muito natural e acontece cotidianamente é uma situação que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o trânsito, eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso permitir que eu seja mudado. Então imagine você numa situação dessa, em que você está respirando a graça de Deus, em que você está respirando a presença de Deus latente em você, então você estará mudado para não mais perder a tua paz no trânsito, para não mais permitir-se a ouvir e fazer uma fofoca. Entenda, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus ele cita ali que ninguém pode fazer, por exemplo, remendo velho numa roupa nova. Roupa na Bíblia, ela fala de condição do homem diante de Deus. Eu não tenho como ler aqui, senão esse vídeo ele vai ficar muito longo, mas se você experimentar ler esse capítulo, você vai perceber que Jesus está dizendo ali que você não pode colocar coisas do mundo numa coisa nova. Tem na Bíblia também uma passagem que diz que quando você quer encher um odre de vinho novo, você precisa esvaziar o vinho velho para não estragar o novo. Então veja só, você está conseguindo me entender? Se você quer ser novo, você não pode mais continuar fazendo as coisas de um homem, de uma mulher velha. Se você colocar o vinho novo no odre velho, possivelmente você estrague o vinho novo. Isso que Jesus diz aqui nesta palavra. Se nós precisamos mudar de vida, nós não podemos mais nos conformar com as coisas deste mundo.
Nós não podemos mais nos conformar com o Wagner velho ou com você, com as coisas que você outrora vivia, mas que hoje você precisa viver diferente. Então eu vou novamente testificar para você sobre o jejum. Preste atenção. O jejum, então, ele tem esse enorme poder de fazer esse processo de mortificação da carne. Um exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, versos 16 a 17, cita ali de uma mudança de estrutura do nosso modo de vida. De um modo que o espírito ele luta contra a carne para abrir mão do pecado. Então, olha só, olha que interessante. Quando a gente fala dessa condição e desse processo de mudança, nós estamos dizendo que existe lá uma briga. Não se esqueça do que eu falei no começo. Existe aqui o pecado e existe aqui o espírito. O espírito, quando está ligado em Deus, ele consegue combater o pecado. O espírito, quando está fortalecido nas coisas de Deus, ele consegue derrubar as coisas do mundo. Então, esse processo que nós estamos vendo, e esse processo que o jejum nos ajuda a viver, é que nosso espírito esteja mais forte que a carne. Você entendeu? Aqui em Gálatas 5 diz isso, que nós precisamos mudar o nosso processo de vida. Então, se você consegue mais encher o teu espírito e consegue esvaziar a carne, perceba que se houver aqui uma balança, o teu espírito fortalecido em Deus, ele está lá em cima, enquanto o pecado está lá embaixo. Eu estou emocionado e arrepiado com isso, porque eu não estudei isso que eu estou dizendo para vocês. Isso é revelação do Espírito Santo na tua vida, sabe? Efésios 34, 22, ele também vem dizer quanto à maneira antiga de viver. Nós fomos instruídos a deixar de lado a antiga natureza e se renovar do novo Espírito. Então, se antes o Wagner, ele gostava de uma fofoca, Jesus, eu vou começar então a orar para que o meu espírito esteja fortalecido e que essa fofoca caia por terra. Se antes o Wagner gostava de fumar um cigarro, eu vou fortalecer o meu espírito e vou derrubar a vontade do cigarro. Se antes o Wagner gostava de mentir, eu vou fortalecer o meu espírito e derrubar a força da mentira. Se você não entendeu ainda, em nome de Jesus, entenda. Se eu estou fortalecido, eu consigo derrubar algo que está velho. Entenda, meu irmão, minha irmã. Vou dar um exemplo. Você está com uma dor de cabeça tremenda. O que você faz? Você vai fortalecer o seu sistema imunológico ou as suas células que combatem essa dor de cabeça. Então você vai lá e toma um remédio. Esse remédio entra no teu corpo. E esse remédio, então, ele começa a causar uma transformação ali do teu organismo, fazendo com que aquilo que causava a sua dor de cabeça, ela não tenha mais força. Aleluia. Então, a força do remédio, ela derruba aquilo que causa a tua dor. Vou falar de novo para você que não entendeu. O jejum e a oração é como esse remédio que entra e vai derrubando a força do pecado. E quando você vê a tua carne, aquela força que existia dentro de você já não tem mais força. Porque Jesus está habitando em você. Porque o Espírito Santo está te movendo. E então você se torna uma nova pessoa. Só que não para por aí. Porque e se essa dor de cabeça volta? Por alguma circunstância? Ou porque você consumiu um alimento que não podia, aí a dor de cabeça vai aumentando. Ou porque você não dormiu direito, a dor de cabeça vai aumentando. Aí você vai lá. Aí você toma um remédio de novo, esse remédio começa a derrubar aquilo que causava a sua dor. É assim todos os dias.
Viver na presença de Jesus é assim todos os dias. Você se alimentou hoje da Bíblia, da palavra de Deus, você se alimentou da oração, você se alimentou do louvor aquele dia. A força do pecado, ela começou a tomar menor proporção e então o Espírito Santo de Deus começou a ganhar força dentro de você. Ok, aí você dorme, aí você acorda e não ora, você acorda e não lê a palavra, você vive um dia xingando, brigando, e aí sabe o que acontece? A força da carne está aqui em cima. E a força do Espírito Santo está aqui embaixo, porque você não permitiu de novo que o Espírito Santo, você não orou, não jejuou, você não fez nada, não adorou ao Senhor. Aí essa balança está desse jeito. O pecado aqui em cima e Jesus aqui embaixo. Porque eu digo para vocês, quem libera e quem permite a ação do Espírito Santo na tua vida é você. Quem dá força ao pecado, quem dá força a Satanás é você. Sou eu, somos nós. Deus disse que Satanás ele não tem mais poder que Deus. Satanás está aqui embaixo e Deus está aqui em cima todo o tempo. Só que todo o tempo eu preciso falar com Deus. Só que a todo tempo eu preciso permitir que Deus ele venha agir na minha vida. E o jejum, ele é então essa força que entra derrubando todo o poder da carne, porque o jejum e a oração juntos, ele é aquilo que dá espaço para Deus, dá força para Deus agir na tua vida. Em Mateus 4, versos 1 a 2, ali está contando quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele já estava nos momentos iniciais para ser crucificado. E Jesus, homem como eu, homem como você, homem na estrutura, você mulher, se encaixe também nisso. Jesus, um homem sem pecado, um homem de santidade. Ele estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. E ele foi então levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Para quem conhece essa palavra, se não conhece, eu também te convido a estudar. Entenda que naquele momento, Satanás ele começa a oferecer muitas coisas a Jesus. Dentre essas coisas era o poder no mundo, o poder de todas as coisas, das coisas materiais. Mas naquele momento, Jesus sabia que não era aquele o propósito do Pai na vida dele para a humanidade. Satanás então começa a oferecer coisas legais aos nossos olhos. Coisas poderosas, como nós somos também tentados diariamente por nossa vida. Somos tentados a assumir poder, a passar por cima de pessoas, a viver condições do mundo, a condições do pecado, a estar na miséria deste mundo. Mas naquele momento Jesus ele sabia qual era o desejo do Pai na vida dele. Mas tem um detalhe. Jesus ele poderia cair naquele momento e perder a sua santidade, perder todos os planos que Deus tinha para a vida dele por nós. Então Jesus ele conseguiu dizer não para todas as coisas. Mas essa condição de dizer não só foi possível porque Jesus ele estava em jejum. A Bíblia diz que Jesus ele esteve em jejum por 40 dias, sem comer nada, sem beber nada. Mas Jesus ele estava forte na presença de Deus. No livro de Neemias, no capítulo 1, vem trazer uma história. É muito importante também que você entenda e leia todo o contexto dessa história. Ele diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meu Deus, olha que lindo que você pode tirar de proveito nessa palavra. Ele estava vivendo ali um momento difícil,
A única coisa que lhe coube ali não foi procurar o vizinho, procurar o amigo, sair pelas ruas esbravejando, gritando. Ele decidiu ficar em silêncio, jejuando e orando e adorando ao Senhor. Existem algumas orientações importantes que você não deve esquecer para fazer o jejum. Antes de iniciar um jejum, você deve saber uma motivação. Você também precisa entender o que está dentro de você e saber se existem ali interesses próprios, materiais ou egoístas. Muita gente egoísta, muita gente jejua porque quer impor algo a Deus. Não, eu vou jejuar porque Deus ele precisa fazer isso na minha vida. Como eu disse no começo, nós só recebemos algo do Senhor pela graça dele. E a graça dele não é favor merecido, porque não merecemos, é imerecido. Não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é como fazer uma dieta para emagrecer. É nada. Porque você está abstendo-se de um alimento, mas você não está orando, porque o jejum espiritual ele está atrelado a uma conversa com Deus, a uma adoração a Deus, a estar mais perto de Deus. A ideia de jejuar é que você se abstenha daquilo que te fortalece, da sua natureza carnal e enfraquece seu espírito. Vou dar um exemplo, tá? Você decide fazer um jejum de feijão, mas de repente você detesta feijão. E você fazer jejum de uma coisa que não te atrai, como fazer um jejum de chocolate, você nem gosta de chocolate, entenda. Você pode fazer um jejum por um dia todo, parcial ou só de um determinado alimento. A ideia de jejuar é que você se abstenha daquilo que fortalece sua natureza carnal e fortalece teu espírito. Essa é a ideia central. Observemos no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 3, vemos que após ali os mestres e profetas da Antioquia, eles terem permanecido um tempo agradável de jejum e oração, o Espírito Santo falou-lhes para separarem Paulo e Barnabé para realizarem a missão no qual eram chamados. E após mais jejum e oração, eles impuseram a mão sobre eles e os enviaram em missão. E entenda que foram dois processos que aconteceram ali. O processo de separar duas pessoas e o processo de impor as mãos, consagrando e permitindo e dando autoridade espiritual para que eles fossem e fizessem a obra de Deus. Outro exemplo, e algo importante, é o jejum e oração nas causas impossíveis. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 3, Josafá ele estava ali diante de uma grande impossibilidade. Então ele teria de enfrentar um exército muito maior que o seu. Então, ao saber desse ataque, o rei proclamou um jejum em sinal de humilhação e dependência de Deus. E todo o povo seguiu. Veja só, essa história traz para você algo de impossibilidade. Vou dizer um exemplo para você. Você está enfrentando um problema muito difícil na tua vida. Você tem lá uma necessidade de contas financeiras. Eu vou dar um exemplo muito natural. Você tem um exemplo, você tem uma situação ali que você precisa pagar as suas contas básicas. Sua água, sua luz, seu gás e a sua compra de mercado. E você de repente se vê sem dinheiro, sem condição alguma de suprir essa necessidade. Veja só, você pode fazer um jejum com esta intenção, porém, preste muita atenção. O seu jejum não tem que ser uma condição que Deus ele mude a sua situação financeira. Mas você deve fazer o jejum para que você esteja mais sensível àquilo que Deus tem para a tua vida. De repente você entrou no emprego errado. Deus desejava que você estivesse num emprego muito melhor, ganhando muito mais. Mas você foi teimoso, foi teimosa e foi lá e entrou num emprego que ia suprir necessidades pessoais suas só. Necessidades da carne. Então, quando você jejua e ora,
essa situação da tua vida pode mudar, porque Deus ele pode mudar o teu caminho. E Deus ele vai mudar o teu caminho porque você vai ouvir a voz de Deus e vai seguir o ensinamento e o direcionamento de Deus. Outro exemplo muito importante no livro de Daniel, capítulo 9, verso 3, Daniel diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Veja só, olha que interessante esse versículo de Daniel. Naquele instante, Daniel ele estudava a palavra revelada ao profeta Jeremias. Então, estão vendo? Ele orava e meditava na palavra. Ele acreditava que o profeta Jeremias, que aquelas palavras que o profeta Jeremias escreveu, eram inspiração de Deus. Então, ali na intimidade com o Pai, ele percebe que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Olha só a revelação. Então, o que Daniel ele poderia fazer naquela situação? Daniel ele se voltou ao Senhor suplicando através de oração e jejum. E ele também vestiu um pano de saco e colocou cinza sobre a cabeça. Que o pano de saco e as cinzas, naquela época, elas simbolizavam as coisas de luto. Tá? Então, quando as pessoas viviam um luto, elas vestiam e faziam esse processo. O que isso quer dizer? Daniel, ele se recolheu. Ele precisava fazer algo muito sério, muito importante. Então, ele se recolheu para silenciar as coisas do mundo e chamar atenção para as coisas de Deus. Daniel, ele precisava estar alimentado. Como você, por exemplo. Para você viver um dia bom, você precisa tomar um café. Porque você precisa alimentar o teu corpo. Depois de algumas horas, você precisa almoçar. Porque o corpo precisa daquele alimento. Aí você toma o café da tarde, você janta, toma o café da noite. Porque você precisa manter força no teu corpo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Daniel, para ele fazer algo, ele precisa estar alimentado, não do alimento carnal do corpo. Daniel ele precisava estar alimentado de Deus para que ele pudesse fazer a coisa certa. Amém? Eu quero também te dizer de algo que você precisa tomar cuidado. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz uso de remédios controlados, por exemplo, você precisa ter uma dieta importante. Senão você pode prejudicar. Você pode estar tentando resolver um problema, mas você vai prejudicar. Porque conforme a recomendação médica, você precisa se alimentar para que esse remédio não cause úlceras e problemas no seu estômago. Então, se você é uma pessoa que precisa ter uma dieta diferenciada, tem diabetes, tem qualquer problema de saúde que precisa ter uma atenção, eu quero deixar aqui para você um conselho. Se você quer fazer um jejum, inicie com jejuns mais curtos. Por exemplo, não comer algo que te chama muita atenção e substituir esse alimento por algo que te menos chama atenção. Você pode, por exemplo, abrir mão de algum alimento que você tinha nesse meio tempo. Ou se comece com jejuns curtos de apenas um período do alimento do dia, depois passe por um pouquinho mais e vai tentando fazer um pouquinho mais para perceber o funcionamento do teu corpo. Mas também te digo, dependendo da tua dieta, dependendo da sua situação, eu te instruo a procurar orientação médica do que você pode fazer para não prejudicar o teu corpo. O que não podemos? Conforme nós lemos lá no comecinho, em Mateus 6, nos versos 16 a 18, Jesus ali naquele capítulo maravilhoso que você precisa muito ler, ele estava ali dando instruções do que nós poderíamos e não poderíamos fazer. Tem muitas pessoas que agem com falsidade. Jesus ele fala muito neste capítulo para nós não fazermos como os hipócritas. Não, quando jejuamos, por exemplo, fazemos caras de triste,
de coitadinho porque está sem comer e falar, eu estou de jejum. Não, não é para fazer isso. Você não precisa chamar a atenção de pessoas. Você precisa chamar a atenção do Senhor, do Espírito Santo. Não podemos fazer como o mundo faz, como diz até aqui na palavra. Quando jejuarem, penteie o cabelo, lave o rosto, coloque um perfume, demonstre alegria, demonstre paz, porque se isso for um peso muito grande para você, se você de repente está fazendo por obrigação, porque o teu pastor, a pastora pediu, o teu líder espiritual pediu, não faça, porque não vai ter valor. É preciso que nós entendamos do nosso desejo. E antes de qualquer coisa, o Espírito Santo sabe o que passa dentro de você. Antes de você pensar alguma coisa, o Senhor já sabe do que você ia passar. Olha só, nessa palavra, o Senhor ele fala para não agirmos como hipócritas e não fazendo jejum de forma como que de merecemos a atenção e de que nós temos o direito de algo. Pense uma coisa, eu e você, nós não temos merecimento, não temos direito a nada. Jesus ele tem a graça e misericórdia sobre nós, ele faz. Nós precisamos fazer porque Jesus deixou isso ensinado, deixou isso escrito. Ele mesmo jejuou e por isso, quem somos nós para dizermos que não precisamos jejuar e orar? A palavra de Deus diz que nós não podemos sair contando, mas também não é proibido você dizer. Se você ler na palavra de Deus, tem muitos exemplos de pessoas que jejuaram. Como é que aquela pessoa que escreveu aquele livro sabe que aquela pessoa jejuou? Porque aquela pessoa contou, aquela pessoa disse. Como que nós sabemos, por exemplo, que Jesus jejuou? Se é algo tão secreto, nós não poderíamos saber que ele tinha jejuado. Então o que a palavra diz é que nós não precisamos sair correndo, contando para dizer que nós somos maravilhosos porque estamos jejuando. Mas se preciso, contar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu líder espiritual. De repente você está jejuando e você vai numa casa que a pessoa fica insistindo para você tanto comer aquilo e ela vai achar que você está desmerecendo a comida dela. Qual o problema de você dizer, estou num jejum espiritual, por isso eu não posso? Naquele instante essa pessoa vai compreender. Em Isaías capítulo 58, verso 5, o Senhor Deus ele repreende Israel nos dias do profeta Isaías, porque entre eles o jejum era apenas uma mera formalidade. Isto é, o caráter e as atitudes deles não estavam sendo mudadas pelo tal ato de humilhação. Entendeu? Então Deus ele repreende porque aquele povo estava fazendo por fazer. Aquele povo não estava fazendo com a compreensão que o Espírito Santo nos dá. Amém? E como fazer o jejum? Eu posso jejuar e orar por um propósito? Sim, eu posso. Mas o nosso jejum e oração ele não pode ser uma ação para obrigar um acontecimento. O jejum e a oração nos aproxima do Deus Todo-Poderoso, abrindo portas para que Ele entre e faça como Ele quiser. Se uma pessoa bater no seu portão hoje, você tem o direito de abrir ou não abrir essa porta. Quando alguém liga para você, você tem o direito de atender ou não atender essa ligação. E é isso que diz esse ensino. Você tem o direito de abrir ou não abrir a porta do teu coração para Jesus entrar. Então, a forma e o tempo de duração desse jejum é você que decide. Ele tem que se tornar um ato importante de ligação entre você e Deus. De repente, você não comer carne é algo de um sacrifício tremendo. Você não consegue ficar sem comer carne. Então você pode estipular a carne como teu jejum. Você gosta muito daquele chocolate, então você pode estipular o chocolate. Como fazer o jejum? A Bíblia nos ensina diversas formas. Tem muita gente, por exemplo, que gosta do jejum de Daniel. Daniel, ele se absteve da comida do rei quando ele estava lá no palácio. Ele não queria comer porque aquela comida era contaminada espiritualmente. E então Daniel ele decide comer só vegetais. Então o jejum de Daniel é esse. As pessoas que só consomem vegetais, por exemplo. E tente também ler
esse capítulo para que você também consiga compreender a história no seu todo. Então, quando nós jejuamos e vivemos esse processo importante na presença de Deus, esse processo de jejum tem um fim. Então, quando ocorre esse fim do jejum, é muito importante que você entregue, que você finalize esse jejum em oração. Você esteve em oração naquele período que estava de jejum, então é muito importante que você entregue e você se recolha num lugar de silêncio, de intimidade, no seu quarto, seja onde for, desde que você esteja na intimidade com Deus. E ali você vai orar ao Senhor, agradecendo Ele pela força que Ele te deu, pelo alimento espiritual que Ele te deu. Isso é muito importante para que você entenda que esse é um processo que você viveu diante de Deus. Amém? Foram esses os ensinamentos que o Senhor inspirou no meu coração para que eu gravasse. Eu espero que esse ensino ele seja muito importante para a tua vida, para a tua família. Não esqueça de compartilhar esse ensino com outras pessoas. E eu espero que você possa viver algo sobrenatural do Senhor, que você seja luz lá nessa terra, que você faça diferença, que você seja realmente reconhecido por onde você passar. E quando as pessoas olharem para você, você não precisa dizer para ela que você é um servo, uma serva do Senhor. As pessoas vão reconhecer em você a calmaria, a paz e a presença de Deus que habita no teu coração. Eu peço para que o Senhor te ajude, em nome de Jesus, e você obtenha êxito, êxito nesse processo que você vai viver diante do Senhor, e que você seja muitíssimo abençoado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.